Daí, pessoal, mais uma resolução. Dadas as matrizes A, com os elementos A e J de ordem 3x3, em que A e J é igual a 10 se o I é igual ao J, e A e J é igual a 0 se o I é diferente do J. E a matriz B, com os elementos B e J de ordem 3x3, em que B e J é igual a 3 se o I é igual ao J, e B e J é igual a 0 se o I for diferente de J. O valor do determinante de AB, né, do produto AB, é, então ele quer o determinante de um produto. Aqui eu vou usar duas propriedades determinantes, tá? Eu vou usar aqui duas propriedades. Eu vou construir primeiramente as matrizes, tá? A matriz A e a matriz B. Então, para isso eu vou me valer de uma matriz genérica X aqui, ó. Ela observa que tanto a matriz A quanto a matriz B, elas são de ordem 3x3. Então, eu vou criar aqui uma matriz X genérica de ordem 3x3, tá? Então, olha só, se essa matriz é genérica 3x3, ela tem 3 linhas e 3 colunas, eu vou colocar aqui os elementos genéricos X, 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 primeira linha, X, 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 segunda linha, X, 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 terceira linha. Aí eu tenho genericamente a matriz X representada. Vou colocar aqui os seus índices de linha e coluna, né, os seus IJ. Então aqui eu tenho todo mundo em primeira linha tem o 1, todo mundo na segunda linha tem um 2, e aqueles da terceira linha tem um 3. Agora da primeira coluna todo mundo recebe 1 como segundo índice, todo mundo que está na segunda coluna recebe um 2, e quem é da terceira coluna recebe um 3. E aí eu tenho genericamente essa matriz representada, o último elemento aqui, ó, 3, 3, confirmando a ordem 3x3. Ok. E agora eu vou para a construção das matrizes propriamente. Eu vou fazer aqui a construção da matriz A, que é uma matriz 3x3. Aí observa, matriz A. Os elementos da matriz A são iguais a 10 se o I for igual ao J. E 0 quando o I for diferente. Então, onde é que eu tenho o I igual ao J? Eu tenho aqui, ó, 1, 1, 2, 2 e 3, 3. Então, aqui são as vezes em que o I é igual ao J. Então, nesse caso da matriz A, os elementos são todos iguais a 10, nessa diagonal aí. Então, aqui eu vou usar 10, aqui é 10 e aqui é 10. E quando o I for diferente de J, ou seja, todos os outros, ó, aqui está diferente, aqui está diferente, 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 diferente. Todos os outros casos diz que o elemento é igual a 0. Então é só completar, ó, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, 0, 0, 0 e 0. Então essa aqui, ó, é a matriz A. E eu já vou aproveitar do lado aqui e vou construir a matriz B, que segue mais ou menos a mesma construção. A matriz B diz que cada elemento B e J é o 3 quando o I é igual ao J e é igual a 0 quando forem diferentes. Então, a mesma estratégia da matriz A, só que em vez do elemento 10 para a igualdade, é o elemento 3 para a igualdade. Então, é o mesmo critério, mesma formação. Aqui eu tenho 3 quando I é igual ao J. E o resto tudo 0 quando são diferentes. 0, 0, 0, 0, 0 e 0. E eu tenho as duas matrizes construídas então. E o que ele pede aí? Ele pede quanto vale o determinante da matriz produto A vezes B. Bom, observa aqui que isso daria um certo trabalho se eu for seguir exatamente como eu tenho aqui, determinante A por B. Porque eu precisaria multiplicar essas duas matrizes entre si, né? Então, multiplicaria linha vezes coluna, vezes coluna, vezes coluna. Depois, de novo, a segunda linha vezes coluna, vezes coluna, vezes coluna. Depois eu teria a terceira linha vezes coluna, vezes coluna, vezes coluna, para girar aqui, ó, a matriz produto. E aí depois calcular ainda o determinante dessa matriz produto. Então isso vai gerar aí, geraria, né, um trabalho bem grande. Bom,
Para evitar todo esse trabalho, eu vou me valer do teorema de Binet. O que diz o teorema de Binet? Vou colocar aqui, ó. Teorema de Binet. Teorema de Jacques Binet. Bom, o que ele diz? Ele diz que o determinante de um produto de matriz, o determinante do produto, resulta o mesmo que se eu faço o produto dos determinantes. Eu calculo o determinante de uma matriz, determinante de A, e multiplico pelo determinante da outra matriz, determinante de B. Resulta a mesma coisa. Então, o determinante de AB é o mesmo que o determinante de A vezes determinante de B. E isso vai facilitar a minha vida, porque eu posso calcular o determinante aqui, ó, verificar quanto é que dá, determinante de A. Posso calcular aqui, ó, o determinante de B e depois eu multiplico. Bom, então esse é a primeira propriedade, né? Nesse caso é um teorema de determinantes. Então vou usar essa situação. Vou calcular o determinante de uma matriz, determinante da outra e vou fazer o produto. Ok. E quando eu me deparo com essas matrizes, tanto a A quanto a B, elas são matrizes diagonais. Observa que a diagonal principal ela é formada por números que não precisariam ser iguais, tá? Que são iguais, mas não precisariam. Eu tenho na diagonal principal formada por números não nulos e todos os outros elementos são nulos, são iguais a zero. Quando acontece isso, a gente fala que a matriz ela é uma matriz diagonal. Então tem uma outra propriedade para a matriz diagonal. Quando uma matriz ela é diagonal, vou explicar aqui, deixar um resuminho bem bom para teu estudo aqui, ó. Matriz diagonal é quando a diagonal principal, todos os elementos são diferentes de zero, podendo ser iguais ou não. Enquanto que os elementos que não são da diagonal principal são iguais a zero. Até os elementos da diagonal principal poderiam ser zeros, tá? O importante é que os fora da diagonal principal sejam zeros, tá? Que também são chamadas de matrizes triangulares superior e inferior. Bom, então, diagonal principal, os elementos em geral, diferente de zero. Mas os elementos que estão fora da diagonal principal, olha só, fora da diagonal principal, aí todos eles são zeros, tá? Isso aqui é o que é mais importante. Os elementos fora da diagonal principal são iguais a zero, que é o que está acontecendo, ó. Fora da diagonal principal, todos são zeros. Quando acontece isso, na matriz diagonal, como que eu calculo o determinante? É simples. O determinante, ele resulta do, vou por assim, ó, resulta do produto dos elementos da diagonal principal. Então, simples assim. Então, o determinante é só multiplicar os elementos da diagonal principal. Então, vou multiplicar aqui, ó. Vou fazer assim, ó, o det de A, o determinante da matriz A é igual ao produto 10 vezes 10 vezes 10. E o determinante de B é o produto dos elementos da diagonal principal. 3 vezes 3 vezes 3. Como eu quero o determinante de AB, lembra o teorema de Binet? Determinante de AB é igual o determinante de A vezes o determinante de B. Ou seja, determinante de A é 10 vezes 10 vezes 10, que ele já junta aqui, ó, como 10 ao cubo, observa que tem 10 ao cubo, 10 ao cubo, ele coloca em potências de 10. Então eu tenho aqui 10 vezes 10 vezes 10, 10 ao cubo.
e vezes determinante de B. Bom, determinante de B também é 3 ao cubo, né? Mas ele preferiu não fazer isso, ele preferiu colocar o valor resultante. 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Então, eu tenho 10 ao cubo vezes 27. E é só procurar isso na alternativa. 10 ao cubo vezes 27 está aqui na letra A. Ó. A mesma coisa que 27 vezes 10 ao cubo. Ok? Então, está aí a aplicação dessas duas situações indeterminantes, né? O teorema de Binet e a propriedade da matriz diagonal. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.